Será que você aguenta ser feliz se tudo der certo? A mulher, ela tem essa dificuldade de se enxergar. Esse mundo acelerado que a gente vive, né? Hoje nós recebemos para um bate-papo muito especial a doutora Suelen Zanin, médica psiquiatra, responsável pela saúde mental de adultos. Ela trabalha com adultos e hoje a gente vai falar sobre o impacto das redes sociais, do mundo digital na saúde mental. Um tema muito falado e a gente está muito feliz em receber a doutora Suelen porque ela é uma inspiração, uma mulher super querida, super inspiradora, tá nas redes sociais também, já acompanhem ela por aí. E hoje a gente vai falar sobre isso. Eu sou a Tatiana Rosa. Eu sou a Vanessa Cândido. E esse é o Que Te Marca. Bem-vinda! Meninas, obrigada, muito feliz pelo convite. Brinquei com a Vanessa, estou um pouco ansiosa. Vocês conseguiram deixar a psiquiatra ansiosa? Falei pra ela, não, mas eu vou, porque eu tenho certeza que vai ser um papo muito bacana. Que a gente vai poder, como a gente estava falando anteriormente, quebrar muitos tabus aqui. Falar de saúde mental de uma maneira muito leve, que é como deveria ser, né? Isso mesmo. E, Suelen, bom, vamos começar pensando assim, que hoje em dia tá todo mundo conectado. O tempo todo mundo conectado. E, ao mesmo tempo, um esgotamento geral das pessoas, né? Da saúde mental. Na verdade, você vê assim, que essa crescente... Até queria te perguntar isso. Existe essa crescente ou ela é muito mais falada do que realmente existe em consultório? Uma pandemia silenciosa ou não tão silenciosa mais, pós a pandemia, da depressão, ansiedade, em volta disso tudo. Você vê essa crescente? Sim, com certeza. No consultório, a demanda aumentou bastante, né? Depois da pandemia, eu acho que foi um divisor de águas, pensando em transtornos mentais no aspecto geral. E aí a gente ficou muito mais conectado, né, nas redes sociais. E a gente começou a se desconectar do touch a touch, do ao vivo, né? E a cores, assim, eu falo. Quantas vezes a gente vê as pessoas muito conectadas ali no celular, né, na rede social, e muito menos com as pessoas próximas. Isso tem impactado, com certeza, né? Alguns estudos recentes apontam para isso. Jovens, principalmente, eu acho que é a classe que mais tem sido impactada, porque eles ficam muito, e é uma geração que cresceu com isso, né? Então, faz parte da vida deles desde muito, muito cedo, né? Então, em termos de números, quase metade dos transtornos ansiosos em jovens hoje tem alguma associação com excesso de tela. Nossa, né? De rede social, enfim. Cerca de 45% aí vem acompanhado desse excesso, né, de uso. Sim, e até uma comparação, né, do jovem, eu imagino, do jovem que tá ali acompanhando, tem aquele seguidor, aquela influencer que acompanha e a pessoa começa a se comparar. Até porque a rede social é um recorte da vida, né? E aí o jovem que tá ali, você vê isso como um impacto psicológico dessa comparação? Eu até falo para os pacientes, né, quando eles chegam no consultório e eu começo a questionar, a falar, a rede social é um highlight, né? Eu falo, é o que eles querem postar e as pessoas vão postar o que elas têm de melhor. As pessoas estão cada vez mais com dificuldade de se desconectar das pessoas que estão nas redes. E aí elas pensam que elas estão perdendo tempo, né, de vida. Por quê? Eu olho a tua vida, Tati, na rede social da Vanessa, correndo, fazendo atividade física, bonitas, mães saudáveis, né, produzindo o tempo todo, fazendo muita coisa. E o que eu penso? Gente, eu tô perdendo tempo. Eu não tô dando conta de acompanhar. Né? Eu não tô magra, como eu gostaria de estar. Eu não tô saudável, como eu gostaria de estar. Eu não tô bem na minha profissão, né? Eu não tô engajando como eu gostaria de engajar. E aí isso vai gerando um desconforto tão grande que gera transtornos mentais, ansiosos mesmo. Né? Então, no consultório aparece gente falando assim, ai, doutora, eu fico acompanhando, estão passando o dedinho ali na rede social e eu começo a perceber que a minha vida é uma bosta. Falando primeiro para
Né? No sentido de, gente, eu não tô namorando, eu não casei, eu tinha um plano de casar até 30 anos, eu não casei. Eu não tô bem na minha profissão, não tive filho que eu queria ter. Então, começa a ter transtornos relacionados, e aí transtornos múltiplos, né? Síndrome do pânico, transtorno de ansiedade generalizada, depressão, né? A depressão é uma doença muito incapacitante e a gente tem visto muita relação também com esse excesso do digital e do que você falou, né? A busca da comparação. A ansiedade é fato que ela aumentou, né? Tanto, eu acho que também por esse mundo acelerado que a gente vive, né? Meu dia passou rápido, a semana passou voando, gente, já passou mais no meio do ano. Sim. O que eu fiz, né? Como que tá? Porque passa muito rápido. E dependendo de como a pessoa realmente tá ali, tratada ou não, né? Sim, sim. Vem mais, né? Vem mais forte, né? Isso, né, Suelen? Mas também a depressão. Você vê esse número em adultos. A gente sabe que tem essa crescente em adolescente, né? Até em crianças, infelizmente. Mas no adulto, ela é muito também uma doença de base, mas ela é uma doença assintomática, não. Associada a outras coisas. Sim. A depressão é uma doença multifatorial. Então, não é uma coisa em si que vai levar a pessoa a ficar deprimida, né? Então, tem muitas coisas associadas. Então, às vezes, o paciente chega no consultório e fala assim... Eu não entendo, né? Por que eu tô assim? Eu tenho tudo para ser feliz, né? Eu tenho uma família boa, eu tenho uma profissão que eu gosto. Então, eu não consigo achar a explicação. Eu falo, olha, depressão, às vezes é difícil de você conseguir pontuar. E a gente olha, genética, às vezes sua família, vó, pai, mãe, irmão, alguém teve depressão ou tem. Então, a gente carrega genes relacionados a isso também. Isso que você falou, né? Essa vida corrida o tempo todo. E a gente começa a perceber que a gente pratica isso o tempo todo. Inclusive, assim, tratamentos que eu tenho orientado é você fazer atenção plena naquilo que você tá fazendo. Tá comendo. Olha pro teu prato, senta. Não, você tá comendo, você tá no celular, resolvendo um problema, pagando uma conta, pensando, né? Então... Isso tem sido um fator relacionado, sim, à depressão, o estresse. A ansiedade é coisa diferente, né? A ansiedade é uma coisa, a depressão é outra. Mas são comorbidades que a gente fala, são doenças que caminham juntas. Eu costumo dizer, são primos irmãos. Então, muitas vezes a ansiedade não manejada, não tratada, ela vai levar à depressão e vice-versa. Então, muitas vezes acontece isso do paciente, estresse, né, burnout, demanda aumentada, com fatores genéticos, e ele nem percebe que ele está caminhando para um primeiro episódio depressivo mesmo, né? Então, tem muita coisa atrelada. Alimentação, né? Quando a pessoa chega lá no consultório da Suelen, né? Quantos anos... São quantos anos de clínica já, Suelen? Nossa, de clínica, acho que eu comecei em 2014. 2014. Você tem já uma média, né? Você consegue ali... E essa média ela é importante para trazer os dados, para trazer tudo que a ciência precisa também, né? Sim. Você consegue mapear o que de fato é uma depressão, uma ansiedade, ou é só um episódio ruim na vida da pessoa mesmo, e orientar para que isso não venha a ser uma depressão ou uma ansiedade. Quais as dicas que você dá? Né? Chega a ser patológico, né? E eu acho que é outra questão que é um problema, né, atual, que a gente chama de psiquiatria cosmética, né? Isso. Que é aquela pessoa que não consegue lidar com alguma dor, alguma frustração, mas que é normal, que não necessariamente é patológica. Então, pós-luto, né? Eu vou dar um exemplo, assim, o luto é uma dor, né? Um momento, uma vivência, você tem que elaborar aquilo. E nem sempre vai ser fácil. Não é para ser fácil, na verdade. Nem sempre não. Não é para ser fácil, né? Então, às vezes, a pessoa vem uma semana depois que perdeu alguém muito querido. Não tem como estar bem, né? Eu espero que você esteja mal, né? Eu espero que você esteja sofrendo. Porque isso é resultado de ter amado aquela pessoa, de ter tido um bom convívio. Se não está doendo, tem alguma coisa errada. Né? Então, eu converso muito com as pessoas de a gente ter essa preocupação, entender, e talvez o trabalho mais difícil também como psiquiatra não é medicar, mas é contraindicar o uso de medicamentos.
né? Porque às vezes o paciente chega e eu falo, essa semana, né? Eu lembro, vem vindo na cabeça, assim, os casos. Que eu pego, às vezes, pessoas que eu falo comportamentalmente, tá tudo errado. Aí você pergunta, você dorme bem, higiene do sono? Não. Vive na tela, come tudo errado, toma café o dia inteiro, né? Aí deita pra dormir, você não tem insônia. O teu cérebro vai desligar como? Você tá ligado o dia inteiro, você quer chegar ali, desligar. Não vai, entendeu? Então eu falo para as pessoas, higiene do sono, o seu dia, como foi o seu dia, pra gente pensar como vai ficar a sua noite, né? Se alimenta super mal. Esse mesmo paciente, alimento ultraprocessado, coca toda a refeição. Não tem como, né? Eu falei para ele, olha, primeiro a gente vai cuidar desses pontos. Espiritualidade, às vezes é algo que eu converso também, não estou falando de religião, mas espiritualidade é algo importante dentro da saúde mental. Então eu falo os pilares, a gente vai organizando esses pilares, alimentação, atividade física, sono. E aí, às vezes é quase uma receita ali. Uma receita. Tá. E aí você consegue... Às vezes eles saem sem remédio. Acho que ficam putos. Isso que eu ia te perguntar. Você consegue mapear junto com ele, ó, vamos fazer uma higiene do sono, vamos fazer uma atividade física, vamos comer melhor, vamos pensar, ser mais, né, ter mais consciência daquilo que você está fazendo no momento, sem a medicação. Sim. E que vai doer, né? Porque ele quer passar por aquilo, é muito mais difícil. Você consegue ver isso muito mais a longo prazo, essa vida saudável mentalmente desse paciente. Com certeza. Inclusive, assim, tratamento de insônia hoje, grande maioria, eu já fui em congresso exclusivamente de sono e congressos de psiquiatria que tratam sobre insônia, o tratamento melhor, padrão ouro, é comportamento, é terapia comportamental. Em poucos casos, tem indicação real de uso de medicamentos para insônia. Mas eu acho que eu vou fazer um comparativo que a gente estava conversando antes ali, sobre as canetinhas, né? Eu acho que, às vezes, a pessoa quer o caminho mais fácil, né? Não estou falando de casos que tenham necessidade de uso de medicamentos, enfim. Mas tem paciente que eu discuto. Ele fala assim, não, doutora, me dá logo o remédio. Quero tomar e dormir. Zolpidem é ótimo, eu tomo, desligo, no outro dia eu tô bem. Aí é essa educação, né, em saúde mental que eu falo, que é muito difícil. É muito mais difícil. Para mim seria muito mais fácil. Esse último paciente que eu conversei ficou muito bravo. Falou para mim, eu vivo assim há tantos anos, por que vai mudar agora, né? E aí eu olhei para ele e falei, isso é uma escolha. Você me procurou para eu te dizer o melhor, eu estudei para isso. Agora, você vai escolher, você pode sair daqui e seguir a minha orientação, você pode sair daqui e não seguir, e talvez você vai ficar nessa mesma e vai usar algum remedinho de vez em quando, enfim. Mas eu acho que esse serviço de não prescrever, e a psiquiatria tem entrado muito nisso, estilo de vida, mudança de estilo de vida, muito mais do que medicação, os novos psiquiatras. Eu acho que a gente tinha realmente essa questão arraigada ao nosso serviço de que a gente dopava. Ainda tem, né? Pessoas que chegam pensando nisso, né? Não vou no psiquiatra porque eu vou sair dopado, porque eu não vou sentir mais. E tem mudado muito. Então, a gente foca, óbvio, quando precisa de remédio. Tem orientação segura para medicamentos. E a grande maioria deles são muito bons, né? Os que a gente tem hoje no mercado. Mas eu acho que a maioria dos pacientes precisa dessa conscientização. E às vezes a gente acha que é óbvio, né? E não é. Você vai conversar com o paciente, aí ele não se dá conta, até por esse automatismo dessa vida que a gente tem levado, né? De robotizada, vai e faz e não fica pensando muito no que está fazendo. E tem a desculpa pronta, né? Porque eu escuto muito isso, assim, como eu faço atividade física, né, tudo isso, a pessoa fala, não, mas eu não tenho tempo, eu trabalho muito. A sensação é de como assim, então, as outras pessoas não trabalham. Exato, né? Então eu não trabalho. Não, porque eu tenho filhos, mas... né? Também tenho, querida. Não, eu não consigo ler porque me dá sono, mas você não tinha... Agora você não tinha insônia? Né? Então, assim, a desculpa tá pronta. Sempre né? tá. E mudar esse comportamento mental... até uma curiosidade, você já viu, assim, a longo prazo, você conseguir mudar esse paciente que tem toda essa questão da má alimentação, do sono desordenado, da falta de... essa desordem, né, em relação a tudo que ele faz, e ver o resultado. Sim.
E aquele paciente que não, ele encurtou o prazo, daqui a muitos anos você vê o resultado. Tem muito. E os pacientes me mandam, tá? Às vezes me acham em inbox, me mandam. Doutora, na próxima consulta me pergunta se eu tô fazendo atividade física. Me pergunta se eu tô me alimentando melhor. Porque tem, né? E eu falo pra eles, olha, não é a resposta rápida, né? Porque a resposta rápida é dopamina. Então, você faz uma coisa, tem aquele prazer imediato, que tem muita ligação com rede social, né? Depois a gente até pode falar um pouco disso. Mas a longo prazo, que é mais serotonina, eu manter isso a longo prazo, é um trabalho de formiguinha. Mas eu vejo, assim, resultados fantásticos, a ponto de eu conseguir tirar a medicação quando tá medicado, ou que chega de alguém, ou eu mesmo prescrevi, né? Porque tava precisando. E aí eu vou falando. Inclusive, quando eu vou dar alta, eu falo para os pacientes. Eu falo, olha, eu vou te dar alta, mas a gente vai ter que estar com tudo isso fazendo. Às vezes eu falo, só te dou alta com terapia. Então, você precisa de terapia. Se você não for para terapia, eu não consigo te dar alta. E aí a gente vai fazendo negociações e acontecem resultados, assim, fantásticos a longo prazo. Realmente, os pacientes melhoram, agradecem, né? Mandam mensagem falando. Não é só o resultado, eu falo atividade física. Resultado estético é bacana, mas na saúde mental, gente... A ostentação é a saúde mental hoje em exatamente, dia, né? ostentação. E assim, também não tem como desassociar a questão da rede social, porque até a Suelen pode falar essa questão da dopamina da rede social, que tem uma liberação maior, né? Mas não tem mais como falar, não, eu simplesmente vou sair da rede social e não vou mais consumir. Tem que existir um equilíbrio, ou então até de seguir pessoas que... Porque hoje em dia existe muito conteúdo bom nas redes sociais. Sim. Você enxerga isso também como algo que pode ser dosado? Sim. E é algo que a gente sempre pontua, né? Eu falo, não tem problema. Eu acho, como tudo na vida, é equilíbrio. Você pode consumir. Claro que tem gente que tem problema com o consumo de internet, assim como com o consumo de álcool. De droga é dependente, né? Mas a grande maioria das pessoas, a gente tenta orientar isso. Então, o que você falou, eu escolho quem eu sigo, né? Então, para de seguir aquela pessoa que tem um conteúdo que não te faz bem. Gente, isso é muito real. Eu encontrei uma amiga esse final de semana. Não acrescenta, né? E eu falo, você paga a sua internet, você decide quem você vai ver. Isso pra mim é tão normal, tão óbvio. Tão óbvio, né? Então, assim, e às vezes eu falo, eu consumo pouco, eu trabalho nela, mas eu consumo pouco. E eu deixo pra consumir exatamente. Às vezes eu gosto da pessoa, mas eu não sigo, não é porque eu não gosto, mas é porque eu não vou conseguir consumir o conteúdo dela no breve período de tempo que eu tenho pra consumir ali. Você vai fazer escolhas. Eu vou fazer uma escolha. Inteligentes. Do que eu preciso ver. E aí eu encontrei uma amiga esse final de semana e ela me contando de várias coisas assim. Eu falei, não vi, não sei. Nunca... Gente, demorou. O Morango do Amor demorou chegar pra mim, tá? Demorou, porque eu não vejo. E aí ela falou assim... E ela começou a me contar várias coisas. Eu falei, mas por que você segue então isso? Ela, não sei. Tá, mas por que você segue, então, essa pessoa? Se você não gosta, não quer ver, eu nem gosto da pessoa. Não entendi, né? Sim. Parece óbvio, mas não é. É bizarro isso, né? É bizarro. Não, mas eu sou meio perdida também. Eu falei, gente, que diabo que é esse morango do amor? Aí, como tem a menina do marketing, que eu falo, ela é geração Z, eu sou millennium, né? Eu mando pra ela, pelo amor de Deus, você me fala o que tá rolando. TikTok, né? Eu falei, eu tentei entrar, não dei conta. Falei, gente, é tudo muito rápido. Mas eu gosto do TikTok. A Vanessa, ela é TikToker. Eu gosto mais de consumir o TikTok porque ele faz um 360. Ele traz a política, aí ele traz aqueles assuntos que você gosta, de repente ele já traz a religião, ele traz tudo ali. Tem de tudo um pouco, né? Não, e o algoritmo é muito bom, porque ele te entrega realmente aquilo que você vê. Então, vou ter que aprender, né? Porque eu ainda não dei conta de TikTok. Eu gosto. E o TikTok tem um potencial falando em TikTok, né? De potencial de dependência maior do que Instagram. Porque ele tem aquele vídeo curto. Eu não entendo, mas eu sei. Mas era mais curtinho, né? Sim. Então eles falam assim que aquele scroll, que a pessoa fica rolando. Não aparece quem você segue ali, né? Sim. Aparece eu não sei. O Instagram, ele vai entregar aquilo que você segue. Quem você segue e dentro daquilo. E o algoritmo vai. Já vem mudando. Mas acaba que se você olhar os seus primeiras bolinhas ali, é quem você... Um amigo, uma pessoa próxima, que você vai mandar mensagem, vai interagir. O TikTok, ele te entrega aquilo que ele acha que você quer ver.
Né? Não só aquilo... Entendi. Você não vê ninguém que você segue. Mas isso que você disse os primeiros Rolando. vídeos são muito bons. Uma vez eu ouvi isso de um... Aí depois fica algo... Aí depois você fica buscando um vídeo tão bom como aquele primeiro, não é, mas você não consegue sair dali. E aí você fica nessa, E né? aí fica, e aí ele Um passa tempão rolando, horas. horas. E aí, o que acontece? Quando é um vídeo muito bom, o sistema de recompensa... dopamina. Isso. Lá em cima, aí o que você faz? Você busca de novo. E aí, você vai continuar. Eu quero dopamina, entendeu? E aí, é uma... Sem fim, né? Tem gente que fala, gente, eu fico 2, 3 horas no TikTok. Isso é muito louco. Nossa. Olha, muito louco. eu vou voltar. Esse mesmo paciente que eu atendi, ele falou pra mim, voltando na história do tempo, né? E celular, e rede social, um paciente jovem. E aí eu falei assim pra ele falou, você está falando que eu tenho que dormir umas 8 horas? Eu falei, olha, é uma média, tem dormidor mais curto, mais longo, mas vamos colocar aí 7, 8 horas, tá bom. Ele falou, não tem como eu dormir esse tempo, porque... Aí eu falei assim pra ele, abre seu celular, vamos ver quantas horas você ficou no celular. 9 horas. Meu Deus. 8 horas e meia, vamos colocar um pouco menos, eu exagerei. Mas 8 horas e meia. Gente, falei, você dormiu aí ao tempo que você podia estar. Então, assim, é bizarro, sabe? É muito louco você ver, assim, essa... E movimento TikTok, essa geração que fica por horas. E quando chega... Eu já passei por isso, acho que todo mundo já passou, que você termina e você fala assim, gente... Nada. Que não fiz porra nenhuma. Fiquei aqui, nada, né? Quando você não 2, 3 horas e não acrescentou nada na minha vida. Nada. Eu não aprendi nada. Nada, absolutamente nada. Então, saúde mental, né? Só detonando a sua saúde mental. Eu acho que vai chegar um tempo onde vai ter uns cursos, uma coisa assim, de inteligência de rede social. Como usar e aproveitar, né? Então, eu vou seguir quem vai me acrescentar, quem vai me trazer coisas boas. Porque, assim, eu acredito que tem muita coisa boa. Tem pessoas boas, tem coisa boa. Muito conteúdo bom, eu não consigo conversar com a Suelen todos os dias, mas eu consigo mandar uma mensagem, ver, saber de alguma coisa, né? Até às vezes a gente tá muito próxima, mas a Tati posta uma coisa e fala, nossa, amiga, que lindo, que legal. Porque verdade. você não consegue estar o tempo todo. Sim. Isso é uma vantagem. Só que Com se você certeza. consumir de uma forma inteligente, né? Então, e como nós temos filho... O pensamento vai sempre para esse lado, né? Sim. Até aonde? Porque vai chegar uma hora que você não consegue tirar, mas você consegue ter educado para tal. Sim, isso é algo importantíssimo, né? Nesse último congresso que eu fui, eu entrei numa sala, como eu faço saúde mental de adulto, eu entro nas salas para ver por conta das minhas filhas, quando é infantil. E aí era uma sala falando disso, né? Uma aula falando sobre isso, sobre a saúde mental e o que os pais, né, podem fazer, o que talvez a importância nossa é muito maior, porque ali é um ambiente totalmente inseguro, né, não tem segurança nenhuma. E aí era até uma delegada, tinham vários, mas até chamaram uma mulher da polícia mesmo para falar sobre, e ela falou, o que a gente pensa? Meu filho está seguro dentro do quarto. Ela falou, talvez é o ambiente mais sem Meu segurança, Deus, né? Porque ali tem pedófilo, ali tem cyberbullying, ali tem um mundo acontecendo que você não está sabendo. E aí seu filho, em silêncio, sofrendo, tendo acesso àquilo, ele não consegue te falar sobre isso, então é uma dor e vai transformando. Ela falou, o problema é esse, né? É aquela criança silenciosa que não dá problema, que está no quarto, que né? Tá tudo bem. No fim, ela está passando, às vezes, por coisas que a gente não imagina. E o quanto que isso ataca mais meninas, né, Suelen? Porque a menina, ela se compara mais. Não. Com certeza. Diz que a menina, ela se compara mais. Esse uso do filtro, né, de ver a blogueira perfeita. O corpo perfeito. O corpo perfeito. Né? Isso é um perigo, né? Muito. Transtornos alimentares, né? Alimentares. Que a gente tem visto. A gente entra em outro mundo. Na nossa aí. época, a gente sabia que tinha uma amiga, mas assim, não via, não sabia. Agora é muito mais frequente. Agora é muito mais frequente. Muito mais frequente, porque é muito mais rápido, né? E a gente tem acesso muito no íntimo ali da pessoa, né? Porque principalmente as crianças, eles postam muitas vezes tudo que tá acontecendo. E aí você os tá adolescentes, assistindo. exatamente.
Mas existe também a dopamina limpa. Eu tenho um médico psiquiatra que eu sigo que ele fala muito disso, da dopamina limpa. Porque fala-se muito, né? Ai, não, a dopamina é ruim. Mas não, a dopamina ela te engaja pra muita coisa, ela é necessária. E existem outras formas, né? Esporte mesmo, ou outras coisas que pode ser. Eu acho que a atividade física é talvez seja o principal, né? O maior. É a melhor maneira da gente fazer o uso dessa dopamina limpa, né? Dessa troca, Dessa troca. Que eu falo, começa a fazer trocas saudáveis, né? Se você tá indo para algo muito ruim, né? Você começa a pensar em algo que te traga algum benefício. Mas é outro trabalho difícil, né? Que a gente tem que ficar fazendo essa psicoeducação mesmo em relação à saúde mental, né? Porque a dopamina virou vilão, né? Eu tive essa impressão. Sim, a gente sempre ouve muito isso. Meu Deus, não. Não é. Fizeram um livro, né? Nação Dopamina, Mundo dos Ansiosos. Exatamente. Né? E aí a gente entrou nisso de que a dopamina é ruim, não. É necessária, é motiva, é um combustível inicial pra gente fazer as coisas, né? Sim. Depois ir mantendo elas. E outra coisa também que eu gosto muito, que eu adoro seguir alguns médicos psiquiatras. É um conteúdo que eu gosto de consumir. E uma vez eu vi uma frase que ele falou assim: a vida é uma narrativa. Então, a forma como você está contando a sua história muda muitas vezes, né? Como você está enxergando. Você falou essa questão do luto. E eu vejo como isso é verdade, né? Como que você está contando? Como que você está se permitindo? Enxerga a sua realidade, né? E você consegue ver isso no consultório da pessoa não conseguir enxergar a realidade que ela está vivendo? Com certeza. Porque daí vem vindo os casos, né? De paciente. Falo que tem aquele paciente que ele só enxerga o copo meio vazio. Exato. Você pode dar para ele, falar para ele, mas você me contou agora que aconteceu isso, na sua vida não foi bacana? Mas ele desqualifica, sabe? Mas você acha que isso é meio... Seria o quê? Patológico, genético, de criação? Tudo junto. Aí vem de novo na multifatoriedade, né? Eu acho que tem questões de personalidade, né? Temperamento mesmo, personalidade... Criação, né? Se você convive com um pai, uma mãe, né? Alguém que te criou, independente quem fez a maternagem ou a paternagem, é aquela pessoa que só reclama. Só reclama. O dia inteiro, nada tá bom, nada foi suficiente, né? O que você aprende? Que é assim que se vive. Né? Que eu preciso viver nisso. Vitimização, eu fiz um vídeo recente falando sobre isso. Então, às vezes a pessoa toma aquele lugar como dela... E ela passa uma vida achando que aquilo ela funciona assim. Ela não consegue funcionar de outra maneira. Então, tem muita coisa. Essa menina, essa paciente, eu sempre brinco com ela. Aí, agora, ela vai passar por um procedimento que pode realmente mudar, né, a vida dela. E aí, no final da nossa conversa, eu olhei para ela e falei assim... Será que você aguenta ser feliz se tudo der certo? Né? É verdade. Será que porque eu acho que ela não aguenta. Às vezes Aí ela olhou pra mim assim, é uma muleta, você tá louca, doutora? O que você tá dizendo? Imagina, eu quero ser feliz. Eu falei, mas às vezes você só se enxerga na infelicidade. Então, no dia que você se vê feliz, você não vai se reconhecer. Você não vai aguentar. Aí você vai arrumar outra coisa. Outro problema, né? Então, assim... Ou arrumar o problema de alguém, né? De alguém. Não posso ser feliz porque meu marido não tá feliz. Não posso ser feliz porque minha irmã tá feliz. Minha mãe tá feliz. Como que eu vou ser feliz? Você tem que justificar, né? Justificar. E tem muita gente, assim, que eu acho que tem muita dificuldade e merecimento. Também tem isso, eu acho. Tem gente que fala pra mim, assim, parece que eu não mereço. Né? Não mereço ser feliz. Eu nem acho que eu vou conseguir... Porque é como se realmente eu me saboto tanto na vida que a minha posição é de não merecimento de coisas boas. Então tem muita coisa associada. Aí você vai num mundo, né, de psicanálise. Um mundo particular de cada um. De cada um. De história de vida, de trauma, de frase. De frase, às vezes, que o pai e a mãe falam... Às vezes nem por maldade. E marcaram aquela pessoa. E vai construindo, né, aquela personalidade. E constrói toda a personalidade em cima daquela narrativa. Porque o meu pai ou minha mãe me falaram algo quando eu tinha 5, 6 anos, enfim.
E aí eu virei aquilo por conta disso. São as marcas, né, que a pessoa vai carregando. Vai carregando. E muitas vezes as mulheres, eu e a Vanessa, nós atendemos muitas mulheres, né? E a mulher, ela tem essa dificuldade de se enxergar. Muitas vezes ela é uma super profissional, uma super mãe. E ou ela tá naquela comparação com o mundo perfeito da internet. Sim. Né? Que sempre ela vai olhar pra quem é melhor, não pra quem tá pior, né? Assim, faz menos que ela. Sim. Ou então também ela tá naquela, mas vão achar que eu tô... A Vanessa fala muito isso, vão achar que eu tô me achando, né? Eu falo que o mundo feminino, assim, eu adoro, mas ele é complexo, né? Sim. Quando as pessoas me perguntam, você atende homem? Eu atendo, mas muito pouco, né? Hoje em dia, muito pouco. Não gosto. Não mostro, né? Mas seria mais fácil a minha vida. Muito mais fácil. Porque como a imagem, ela... E eu me questiono muito. Como a imagem, ela é muito forte pra mulher. Sim. Né? Você vê, lá no estúdio, começa pela roupa. Quando eu identifiquei, assim, que a roupa é uma coisa muito pesada pra mulher. É muito forte. Acho que o maior grau de comparação da mulher, ele começa muito na roupa. Que muitas mensagens eu recebo assim, eu não tenho roupa pra fazer foto. Nossa. Mas, assim, quase 100%. Eu preciso comprar roupa pra fazer foto. Eu não tenho roupa pra fazer foto. E lá dentro deve ser, eu não sei posar, eu não, né, não... Lá dentro, hoje em dia, elas já chegam sabendo que vão ser conduzidas, né, melhores. A internet tem esse poder de educar, né? Mas existe muito essa questão do que eu verdadeiramente sou, do que eu vejo que eu sou e do que eu acho que eu sou. E isso é muito maluco pra mulher, porque você vê quando uma mulher, ela tá bem, ela consegue ser quem ela é com as perfeições. Eu digo assim, não existe uma imperfeição, com as perfeições dela, né? Com o nariz dela, com a boca dela, com o rosto dela, com o jeito dela, com o cabelo dela, com o que ela é, né? Ela consegue lidar com aquilo. E eu só não consigo distinguir assim ainda em que momento que isso vem. Porque, como eu trabalhei muito tempo com criança e com adolescente, a criança, ela é linda e maravilhosa. A adolescência, ele é um mundo ali que eu já não sou criança, eu não sou adulta, eu não sei quem eu sou, para onde que eu vou, e começa todas as minhas imperfeições, né? Chega na vida adulta, essa mulher, muitas vezes ela foi massacrada, eu acredito, que por essa criança, por esse adolescente, e por essa adulta que teve relacionamentos que não foram tão bacanas. Então, assim, da onde que vem essa baixa autoestima? Porque eu vejo mulheres maravilhosas, que têm uma autoestima muito baixa. E até vocês falaram de um dado na reunião de autoestima que eu fiquei chocada. Que eu não sabia, né? De comparação de autoestima, feminina, a percepção masculina e feminina, né? Mas é isso que você falou. Eu acho que essa construção, né? E o mundo, querendo ou não, ainda tem a questão da masculinidade, de reforçar isso, né? Os homens são muito mais bem resolvidos, realmente, nesse sentido, né? Tipo, que você falou, tô com a barriguinha, né? Mas tô bem, não tô nem aí, entendeu? E a mulher, gente, qualquer dobrinha, qualquer coisa, assim, é um incômodo. Claro que eu acho que agora tá muito pior, por conta da rede social. A gente tá vivendo uma era da perfeição, da né? perfeição. Porque se eu não tiver sei lá, o que é perfeita? É até difícil dizer. A beleza isso, é algo, né? Subjetivo. Se eu não tiver aquela boca, se eu não tiver aquele nariz, aquela bochechinha aqui, a né? pele. Se eu não tiver com a magreza das canetas, né? Porque uma coisa é ser magra, outra coisa é como está agora. Como tá agora. Eu tô desencaixada, né? Como que... Eu não faço parte. Eu não faço parte. Eu tava contando pra Suelen que eu encontrei uma amiga e ela falou pra mim, eu reclamando, que eu tinha engordado um pouco. E ela falou, mas se você usar uma canetinha é o suficiente pra secar. Então, assim, será que eu preciso? Será que todo mundo precisa, né? Essa é a grande questão. De todo mundo precisar. Mas eu acho que são as fases mesmo, né? Teve a época da plástica, né? Agora mudou para as canetas. Não que a plástica não esteja em alta. Ela continua, né? E o Brasil é um dos campeões aí em procedimentos, né? As brasileiras são muito bonitas, eu acho, assim, quando a gente vai para fora, eu falo, gente, né? As mulheres brasileiras são muito bonitas mesmo. Mas tem muito... essa era da canetinha tá assustadora, assim... Assustadora. E elas estão ficando todas muito parecidas. É assustador porque você vê um tipo de corpo que antigamente era realmente doentio.
Doentio. né? Mas E aí a gente tá trazendo esse corpo doente como normal. Então, qual que é o novo normal, qual né? que é o novo normal? É. E como felicidade também, né? Não, para eu ficar feliz, eu tenho que estar Ser ali, com a naquele boca, padrão. com a barriga. Porque o normal começa a ser aquele que é o comum, tá todo né? O que tá mundo- todo mundo. Então, E aí vem uma mistura de um tudo, né? Eu falo que... Eu imagino como que deve viver uma pessoa que... Ela precisa de todo esse padrão de beleza que... além de caro, caro. além de caro, é custoso para a própria vida, né? Sim. Porque eu preciso dessas harmonizações, eu preciso dessa magreza, eu preciso dos hormônios para estar bem. E a né? qualquer custo, né? E a qualquer Custando a sua custo, saúde. Porque os hormônios, por exemplo, que a gente tem visto, né? Chips e tudo mais, eles aumentam o risco de morte por qualquer doença. Derrame, né? AVC, infarto agudo de miocárdio, em 3 vezes, pelo menos. E muita gente fazendo, assim, infelizmente, colegas e tudo mais, orientando para pessoas que não têm necessidade alguma. A grande maioria não tem, né? E Hormônio aí a gente masculino e mulher não tem então, necessidade. a gente chega numa idade ali, que deve ser a idade média das nossas clientes, né? Que vem aquela... começa a vir o envelhecimento, Sim. né? E aí, quando começa a vir esse envelhecimento, eu não quero que a minha libido caia, eu não quero estar sem disposição, eu não quero estar com as coisas caídas. Sim. E aí, essa mulher que é madura, né? Numa questão de idade, não no sentido de madura, né? No sentido de tô numa idade madura, já passei por muita coisa, já tô bem resolvida. Sim. Começa a ter essas preocupações, né, de novo. E assim, eu não acho que não deva buscar ficar bem. Sim, né? não é sobre isso. Não é sobre isso. Inclusive, tem excelentes profissionais que tratam de menopausa, de climatério, que usam hormônios quando bem orientados, e essas mulheres melhoram. Mas não adianta você querer ter aquilo que não é fisiológico. Eu falo isso, você quer ter algo que é suprafisiológico. Chega uma idade, é normal, a gente vai envelhecer. Eu que cuido de saúde mental, é igual memória, né? Assim, eu até trato alguns pacientes com demência, mas a memória, ela vai ficando pior. Aí tem muita gente que aí você entra em outra, né, coisa que quer memória, quer essa hiperprodutividade, quer... E não dá, não é patológico. Tipo, você não tem uma doença para eu tratar, sabe? Pra Você só eu dar... quer... né? E você quer ter... Eu falo, gente, tem uns que eu converso assim, eu falo, tá, você quer sentar e estudar agora para um concurso público, sendo que você é mãe ou é pai, que você tem uma família, que você tem boleto para pagar, e comparar com como era a sua produtividade, como você estudava quando você era jovem, né? Assim, quando você não tinha nada disso acontecendo na sua vida. E aí essa busca por resultados, por performances que não são atingíveis dentro daquela história, entendeu? Da sua realidade, da né? realidade. É. Aí a gente entra em outro grupo de pacientes, que é esses, os concurseiros aí, que querem Venvance e Ritalina. Nem à precisa, torta e às vezes, direita. ser um concurseiro. Não, tem várias pessoas usando para melhorar, para trabalhar melhor, e aí volta naquilo de comportamento. Aí você vai conversar com a pessoa, não dorme bem, não se alimenta bem, vive no celular, tá fazendo tudo errado. Suelen, e voltando ali na mulher só, que é uma coisa que a gente escuta muito, como que é no consultório quando essa mulher, ela entende que chegou uma idade para ela ali, né? Por volta ali, claro que hoje uma mulher de 40 é uma mulher muito jovem. Sim, sim. Mas a gente sabe que muitas coisas acontecem ali por volta dessa idade, né? começa, né? Como que ela chega no consultório? Então, eu já tive paciente que sumiu, né? Acho que vários. Porque às vezes aí eu começo a ter essa conversa, né? E aí deixa de ser interessante, né? Já teve paciente que veio... Tem um caso que eu me lembro que ela estava visivelmente... não era reposição hormonal, né? Era bomba, né? Palavra bendita. A mulher estava, né, musculosa, voz, mudou a voz e tudo mais, né? Eu não conhecia antes, mas aquela voz mais masculinizada, né? E aí, com pânico, veio para tratar isso, e aí eu comecei a conversar, e aí, na anamnese, né, perguntei como
como quem não soubesse. Tá usando algum hormônio? Então, tal, aplicava e tal, era testo mesmo, enfim. Mexe com a cabeça. Aí eu comecei a falar, olha, né, esse hormônio é um hormônio virilizante, ele pode aumentar a impulsividade, pode ter desencadeado essa crise de pânico. E aí a gente pode tratar, e já era uma mulher mais velha, né, a gente pode pensar em outras estratégias e tudo mais. Ela falou que não queria mudar, que ela estava bem assim, feliz, enfim. E aí é uma paciente que some. Mas tem algumas que aceitam, né? Que escutam, que estão dispostas realmente a tentar mudar, a se disciplinar. E aí caminha bem. Mas eu acho que ali começa a correr o risco realmente de algumas que não... Porque é uma idade que chega, geralmente, assim... A mulher já tá casada há alguns anos, então tem aquele desgaste, muitas vezes, do relacionamento. Tem os filhos que, às vezes, até na adolescência, é um pouco mais difícil, né? Tem a questão de realmente as coisas começarem a Da cair. parte de sexualidade também, que eu acho que é algo que elas trazem muito, né? Eu vejo muita gente chegando no consultório falando de redução de libido quando não é redução de libido. Que é outra coisa que eu converso muito com as mulheres, né? A libido é a motivação, que é o que você falou, vários fatores, principalmente na mulher, vão afetar. Relacionamentos longos, filhos, estresses. A mulher é aquela história mesmo, ela precisa começar o dia bem, bacana, o cara fazendo tudo legal, agradando, né? Pra no final do dia rolar, né? E aí a resposta sexual feminina, ela é diferente do homem, né? O homem tem uma resposta linear. Então aquela história, viu? De calcinha passando, tô pronto, né? Tá tudo certo. A mulher não. Ela tem uma resposta que a gente chama circular. Então, às vezes, ela não tem vontade nenhuma. E tem muita mulher que me fala isso. Nossa, doutora, eu achei que a minha libido tava ruim. Aí eu brinco assim, eu falo... É que nem ir pra academia, você nunca quer ir, mas quando você tá lá, tá bom? Você gosta? Então é mais ou menos isso. A resposta sexual feminina é dessa maneira. Às vezes você não quer começar, mas quando começa, é bom. Aí elas falam, não, aí eu consigo sentir prazer e tudo normal. Então, não necessariamente ela está com um problema, né? Uma libido ruim. Ela simplesmente está com uma resposta sexual diferente. E às vezes ela é medicada para isso. E aí muitas ela vezes chega... é um problema, né? E aí veio o problema. Eu tava vendo a reportagem daquela Carolina Ferraz. Não sei se vocês assistiram a reportagem dela. Falando sobre... Falando sobre. Ela falando que, né, ela começou a chegar na menopausa e a médica prescreveu pra ela, colocou até um chip, né? E colocou. E que ela começava, assim, ela olhava pra todo homem e ela começava a dar um sorrisinho. Ficou bem libidinosa. Ficou bem, porque é o que acontece, né? Sim. A gente vê muitos relatos sobre isso. Dependendo da dose. E aí pode vir os problemas também, sim, né? Com certeza. A isso, porque o homem muitas vezes também tem a mesma idade e não tá nesse fogo todo, exatamente. Né? E transtornos mentais desencadeados por uso. Às vezes, mais uma vez, um transtorno bipolar, por exemplo. Exato, igual você me né? Então tem, elas hipersexualizam, né? Começa a ter esse problema. Esses tempos tive um paciente, fez reposição de teste, um bipolar grave. Entrou em crise. Entrou já era um bipolar de base. Era de base, tratado por mim, estava estável, lindinho, né? E aí foi num colega, um nutrólogo, enfim, e... Diz ele que contou pro colega que era bipolar e que estava usando remédio para isso, fazia tratamento. Aí a mulher me liga falando que ele tinha colocado o colchão, estava dormindo fora de casa, entrou em crise. Aí quando começo a conversar, não, porque foi num colega e ele falou que precisava de teste e tal. Então, assim, quando tem transtorno mental de base, gente, tem que tomar cuidado, né? Porque às vezes é um caso grave. E muitas vezes a pessoa não vai nem saber que tem. Exato. Não. Fora, eu tô falando de casos que sabidamente, e né? E o bipolar, ele tem essa questão sexualizada? Tem, na fase maníaca. Na fase maníaca. Na fase de depressão, normalmente eles ficam bem hipoativos da parte sexual, né? Mas na fase de mania ou hipomania, eles ficam mais sexualizados, a grande maioria. E aí a gente não se dão conta, né, que isso é uma... E, na verdade, às vezes acha bom. Né? Eu tenho bipolar que me fala assim, doutora, só uma hipomaniazinha, por favor, que eu quero sair disso aqui. Tava tão bom. Eu falo, mas quem não queria, né? Porque a hipomania não é aquela tão grave,
que é um pouco menos grave, que a mania, né? Que é o tipo 1. Então, é o tipo 2, é menos grave. E aí a pessoa fica como? Um pouco mais produtiva, energia maior para fazer as coisas, mais sexualizada, necessidade menor de sono. Quem não quer, né? Então, assim, o paciente acaba trazendo isso, né? Eles falam assim, Suelen, me tira dessa depressão, me põe na hipomania de novo, eu quero voltar. E aí tem as situações que você falou. Tem gente que às vezes não sabe e usa alguma coisa... E aí vem para consulta com uma história. Isso vale para hormônios, drogas, né? Então, no aspecto geral. E falando dessas doenças, né, Suelen, é uma coisa assim que é um tabu, né? Então, assim, hoje se fala muito em depressão e ansiedade, de uma certa forma, se tornou um pouco normal. Mais comum, né? Mais comum, vamos dizer, mais comum. Já a bipolaridade, ela é uma coisa que é um tabu. Bipolaridade, eu acho que tem melhorado. Esquizo ainda, a esquizofrenia com certeza ainda é mais difícil. Sim. A bipolaridade tem agora tem muitos psiquiatras, né, que você falou que você gosta de acompanhar, que tem falado de uma maneira tão bacana sobre isso e traz as pessoas assim que às vezes estão sofrendo e não se identificam, não entendem. É importante saber. Então eu acho que tem melhorado até pelo menos que eu acompanho. Às vezes chegam no meu consultório alguns pacientes que viram alguma coisa, acharam interessante e se viram ali. Ai, doutor, eu vim pra... será que eu sou? Né? Então acaba tendo essa parte boa, que é o que você falou antes, né? Da rede social, de conteúdos bons, fazerem esse apoio no diagnóstico, assim. Então, eu acho que bipolar é uma área que está melhorando. Border, a gente tem visto também falarem muito em rede social, né? Doenças mentais, no aspecto geral, acho que estão aumentando muito, assim. Também essa demanda, essa busca, por conta de conteúdo falando sobre isso. Mas é muito comum você ver, assim, difícil quem se identifica ali, em que ponto que a pessoa consegue identificar que ela é bipolar. Já o TDAH, todo mundo se identifica agora como TDAH, né? Porque... Demais, procrastinador. Procrastinador, Eu falo, gourmetizaram, né? O preguiçoso virou procrastinador. Exato. Então, que ponto que a pessoa consegue identificar aonde que ela é TDAH e aonde que ela é só uma pessoa comum com alguns dias diferentes? Sim, sim. É muito difícil. Né? Se é o temperamento, se é o signo. Se é o signo. Tem tudo isso envolvido. Tem tudo isso. Se é o temperamento, se é o signo, você tem TDAH mesmo. Não, e chega pra gente, assim, que aí é o ponto negativo, talvez, da questão do acesso eu brinco, vídeo de TikTok e tudo mais, porque aí a pessoa vem com um script, né? Ela vem com... Aí ela chega pra mim me contando aquilo que ela quer que eu feche o diagnóstico. Então, ela fala o que eu quero ouvir pra fechar o diagnóstico de TDAH. Então, ela vem com aquilo montado. É bizarro, porque daí eles já sabem quanto tempo que eles têm que ter de sintoma, a partir de que idade, quando começou, entendeu? Para que eu consiga fechar. Em algumas situações é muito difícil o diagnóstico clínico, né? E aí você tem que mandar para testagem, tentar pensar em outras possibilidades, né? Testagem neuropsicológica. Mas eu acredito, assim, que grande parte não é TDAH, porque a prevalência não é tão alta. Né? A prevalência na população adulta não é tão alta. Então, a grande maioria que se identifica não tem, de fato, essa neurodivergência. Né? Porque nasce com. É um cérebro diferente. Funcionamento diferente. Então, ninguém desenvolve o TDAH. É só preguiçoso e procrastinador mesmo. Pode ser. Esse excesso, né? Porque, por exemplo, realmente uma criança com TDAH, ela é uma criança... que ela não é que ela não tem um foco, ela tem um hiperfoco. Sim. Alguma coisa ela vai fazer algo muito bem. Não é o que você vê. Né? Uma pessoa que se diz TDAH, ela não tá fazendo nada com foco, né? Sim, ela tá só passeando aqui. Ela é muito desorganizada, né? Isso. E o TDAH não é só... a gente atende, às vezes, pacientes que chegam e acham, assim, que é só desatenção, né? Ou a hiperatividade, mas o subtipo desatento, que eu vejo que é mais a demanda do meu consultório, né? Me procuram. E aí eu começo a fazer questionamentos, aí eles olham assim, mas isso é de TDAH? Impulsividade, desregulação emocional, aquela pessoa que tem os ataques de raiva, sabe? Que não consegue se controlar, relacionamentos às vezes mais difíceis,
que acaba terminando muito rápido. Aí você começa a ver que tem uma história toda que não é só a desatenção. E que eles nem sabiam que era parte do quadro, né? Que eles acabam achando que é, sei lá, outra coisa que não. Então, tem alguns que chegam sem noção nenhuma do que é TDAH, achando que é só aquilo. E tem outros que leram tudo e aí me contam a historinha para que eu pense realmente nesse diagnóstico. Aí você consegue identificar o que é um, o que é o outro, e aí você sugere, então tá. Bom, não identificou, não é TDAH, mas vamos dar uma organizada aqui na sua vida. Total. Aí vamos de novo, para como que você consegue ajudar? Até para dar uma dica, né, para quem vai assistir aqui o podcast, para falar, não, peraí, vamos colocar como se eu não sou, o que eu vou fazer para melhorar? Sim. A disciplina, né, eu acho que isso é fundamental, rotina. Eu falo muito isso para os meus pacientes. Vocês têm que ter disciplina, rotina. TDAH, ansioso, né? O combo, coquetel ali. Então, enquanto você não se organizar e ter uma previsão da sua vida, do que vai acontecer... Claro, né? Algumas coisas você não tem controle, mas você pode controlar alguns fatores e vetores, né? E aí fica muito mais tranquilo. Tela é algo que eu converso demais, porque eu acho que a desatenção tem muito a ver com isso. A gente olha pra gente, né? Quanta coisa você faz no automático ali, aí você fez, meu Deus, será que eu fiz? Será que eu não fiz? E tava no... Fechei a porta, não fechei, aí eu saí falando no celular, aí eu tenho que voltar, né? Então, eu falo, atenção plena naquilo que você tá fazendo. Reduz o tempo de uso de celular, de tela, né? O ideal seria no máximo 2 horas. Claro, tem gente que fala, olha, mas eu trabalho com isso, né? Eu mexo com isso, não tem como. Mas eu tô falando, tirando isso... Presta atenção quanto tempo você fica. Você consegue. Né? Então, redução de tempo de tela, atenção plena naquilo que você está fazendo. Diminuir, às vezes, por exemplo, a pessoa tem TikTok, Instagram, nem sei mais qual que tem. LinkedIn. Todos os jornais e tudo. E reduz. Uma rede social só, olha o jornal uma vez por dia, deixa um horário, sabe, disponível para aquilo, não fica várias vezes. Eu nem lembro, tinha uma pesquisa falando quantas vezes a gente abre o celular, é um negócio absurdo. Sei lá. Sem receber notificação. Sem receber nada, né? Entendeu? Então você olha aquilo o tempo todo. Que vai virando uma mistura, né? De política com morango do amor. Exatamente. Tanta informação. E a gente tem que estar por dentro de tudo. Às vezes a pessoa chega e te pergunta, você fala, gente de Deus, tô por fora, não tô sabendo. A minha cara, né? Eu comi um morango do amor desenganada, né? Então, enganada, porque eu nem sabia, nem valorizei morango. Eu também não sabia nada quando me falaram. Então é isso. Eu acho que começar do básico, né? Rotina, disciplina, higiene do sono. Eu falo, gente, sono é a coisa mais importante da saúde mental, eu acho. Mas olha, isso também para casos mais graves, no caso o bipolar ou esquizofrenia, também o comportamento faz diferença. Muito. Né? Não é só a medicação, né? Não é só a medicação. O comportamento para todos. Para todos, né? Se não tiver disciplina. E às vezes não dá conta, mas a família pode ajudar a organizar, dependendo da fase que esse paciente está. Aí a família também tem que estar bem, né, Suelen? Sim, a família tem que estar muito bem orientada. Algumas doenças mentais, eu costumo dizer, a família adoece junto. Casos mais graves, esquizo, bipolar, dependência química, meu Deus. Né? É muito difícil. Tinha uma frase no filme do Coringa que ele não sei se vocês assistiram, que ele era ele tinha, né, uma doença mental, ele era esquizofrênico, então, né? Fica assim, e aí ele ele era uma vítima da sociedade. Porque tem esse... E ele tá ali no atendimento, num CAPS, não sei se chega a ser um psiquiatra, e ele fala assim, o problema da pessoa que tem uma doença mental é que os outros esperam que ela se comporte como se ela não tivesse. Exatamente. Né? E aquilo eu achei tão forte, quando eu ouvi aquilo, me impactou. Tanto é que foi uma frase que me marcou mesmo, né? Porque querem que ela haja como se não fosse, exatamente. Exato, e aí né? ela vai ter suas questões da própria doença, por mais controlada que esteja. Sim, com certeza. Então é difícil mesmo a gente lidar com as demandas familiares, mas sim, né? Isso que você perguntou vale para qualquer doença, né? Ou transtorno mental. Essa mudança, né, nas questões de vida, de comportamento. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você vê... Não, é uma pergunta, assim, questionável mesmo, né? Que se você parar pra pensar, eu brinco muito, né, com essa tendência de melhora ou de piora, mas você vê... Como que você enxerga um cenário futuro? Catastrófico, de certa maneira, né?
Eu tenho medo. Né? Dá um medinho, né? E eu acho que difícil melhorar. Porque agora, assim, a gente tá entrando IA, né? Gente, isso é bizarro. Nossa. Gente, depois, eu não, demorei pra ter chat GPT. Mas depois, agora a gente tem demandas disso, né? De pessoas ficando malucas, não, né? Sentido pejorativo, mas desencadeando, assim, alguns transtornos pelo chat. Né? De conversar. Tem pessoas ali. fazendo terapia, né? Pelo chat. É verdade. E assim, não é. Eu acho, sinceramente, que não vai melhorar. Então, por isso que a gente tem que se fortalecer e fortalecer nossos filhos que vão viver mais essa geração que vem pela frente para conseguirem se blindar, né? Disso. Porque a tendência é que aumente. A inteligência artificial vem com muita força. É uma realidade já, né? Não tem como. A gente vai ter muitas profissões que vão ser substituídas. Tem um ranking já. Eu fui num congresso que eles colocaram num ranking. Eu falei, graças a Deus, medicina tá bem distante. Eu já vou disso. Morrido já. Mas dentro da medicina tem algumas áreas que vão extinguir em breve. Era psiquiatria especificamente, né? Que ia demorar um pouco mais. Mas é uma tendência, né? E se a gente não se organizar para vivenciar isso de uma maneira mais tranquila, é uma catástrofe. Então, colocando aí como se fosse um recado mesmo. Principalmente para nós que temos filhos. Porque, querendo ou não, a gente vem de uma geração que a gente não viveu isso. Hoje a gente tem um impacto em relação a isso, mas a gente não viveu isso, muito se menos. Fortaleceu, brincou na rua, cresceu, sofreu bullying. Né? Tudo isso pra aí caramba. que nos fez mais forte. Mas o que você diria para uma mãe, né? Para um pai, para uma mãe, para um jovem, para isso que vem? Se você pudesse falar assim, vamos pensar nessa inteligência artificial, nessa rede de comparação que não vai acabar, nesses usos excessivos de tudo que a pessoa precisa e acredita que precisa para ficar bem, na verdade. O que você diria? Vamos começar de um começo, meio e fim ali. Uhum. Eu acho que uma coisa básica, diálogo, né? Conversa. Às vezes tem pai que não sabe o que o filho pensa, o que o filho faz, volta da escola e não sabe o que está acontecendo lá dentro, aí culpa a escola. Então, o básico bem feito, ouvir. A gente não ouve, a gente às vezes está no celular, a criança contando alguma coisa. Então, diálogo, prestar atenção, fazer monitoramento mesmo do que ele está fazendo, com quem. Eu vou dar um exemplo da minha filha, né, mais velha, que tem 7 anos. Esses dias ela me contou um fato da escola, que era bullying na sala dela acontecendo. E eu perguntei, como assim, filha? Ela me contou a história. E aí, ao final, eu falei, sentei e conversei. Você sabe que isso não pode fazer. Eu não quero que você esteja no meio. Isso machuca o coleguinha, né? Conversar sobre isso. Claro, tem muita coisa que eu vejo que é o que você falou. A gente está, às vezes, formando crianças, adolescentes, futuros adultos fracos, né? Que não sabem se frustrar. Isso é necessário também. Não estou falando de limiar a frustração, porque tem vindo, assim, uma galera aí, né, adulta e totalmente imatura. Uma dificuldade imensa de lidar com qualquer tipo de frustração. Todo mundo é tóxico. Né? Até com realidade. Sim, com realidade. Com realidade. Né? Todo mundo é tóxico, o patrão é tóxico, né? Todo mundo Só é ele difícil, que é ótimo. ele é maravilhoso, alecrim dourado. Alecrim. Né? Então, a gente tem visto muito disso. Mas eu acho que o básico é isso, né? Conversa, olhar para essa... Olhar. Tem pai e mãe que eu acho que nem olha direito. Não sabe o que está acontecendo, o que está passando. E a criança, o adolescente, ele precisa disso, né? Isso, e de limite. De limite. Logo que eu terminei a residência, eu atendi uma menina de uns 16 anos que ela me falou assim, doutora, sabe por que eu tô aqui? Eu fiquei assim, eu quase chorei, assim, a hora que ela falou. Porque os meus pais não ligam para mim. Eles não sabem se eu durmo em casa ou não. Eu queria que eles se importassem. Então, assim, ela chegar num ponto de marcar uma psiquiatra, eu falei, cadê seus pais? Porque, eu tinha 16 anos, eu falei, qual que é a queixa? Aí, quando ela começou com isso, eu falei, puta, foi um tapa na minha cara, assim, né? E eu fiquei pensando, gente, essa menina quer ser notada. Ela não tá doente, ela precisa de cuidado. E aí você vê, né, casos, assim, que eu me questiono muito, fico sempre
né, eu sou sempre aquela pessoa que quer entender de onde que veio aquela situação. Você vê aquele caso daquela menina que levou vários socos, né? Do namorado. Do namorado. E aí você vê várias reportagens, né, linkadas a isso, que muitas vezes, até ontem, a Cíntia Chagas estava dando uma entrevista, né, sobre isso. Que ela passou por uma situação. E a repórter perguntava para ela várias vezes, mas você identificou em algum momento que isso estava acontecendo? E mesmo assim permaneceu? E elas vão contando uma história de permanência nesses casos, né? Não, identifiquei já num padrão de psicológico, depois em ataques. Porque não começa com o soco, né? Com a agressão o que física. Que faz, né? Assim, nós somos mães de meninas, todas nós aqui temos esse medo, né? De, meu Deus, minha filha passar por uma coisa dessa. Porque a gente tá falando de mulheres bem criadas, educadas, Sim. né? De todos os tipos de classe social. Se você olhar a Cíntia Chagas, inteligentíssima, né? Você vai falar, meu Deus, não é possível. Exato, né? Mas é uma situação tão... A pessoa fica tão doente naquela situação que elas começam a questionar se é melhor sair ou ficar na relação. Muitas mulheres que passam por agressões graves, elas acham que elas não vão ter saída, que não tem como ficar melhor. E aquela pessoa, normalmente, que é o agressor, ele é muito manipulador, ele consegue fazer aquele movimento ali na mental, né, na pessoa, na vida da pessoa, para que ele seja necessário, né, como se ele fosse necessário. Insubstituível ali. Insubstituível. Eu te protejo, né? As coisas que eu falo velada. Esses ciúmes é amor demais. Afastar da sua família porque eles te fazem mal, né? Então, é tudo muito velado, né? Então, quando a pessoa tem a percepção que aí é algo grave, é o soco, né? Já chegou num ponto de agressão física, ela tá muito adoecida para conseguir sair, né? E como é difícil. Eu tenho muito medo, é o que você falou, como mãe de menina, né? De meninas, de a gente pensar de que eu preciso educar para tal e ainda eu vou correr esse risco. Esse risco, é o que a gente pensa quando a gente é mãe. É isso aí. E Suelen, assim, a gente sempre deixa uma pergunta. Foi tão bom que a gente nem sentiu a conversa, né? Foi muito bom. Foi maravilhoso. Mas assim, a gente sempre deixa uma pergunta que é o que te marca. O que te marca, Suelen, enquanto psiquiatra, o que você deixa de marca nos seus pacientes, nas pessoas que estão ao seu redor e o que, em contrapartida, também te marca? Ai, que pergunta. Menina, eu acho assim que como psiquiatra, né, como ser humano, falo assim que a psiquiatria me levou para um lugar muito melhor como ser humano, assim, porque é empatia, eu acho que essa é a palavra. Compaixão, empatia, né? Cada história que eu ouço tem normalmente sofrimento junto, dor, né? Então as pessoas me procuram para que eu possa acolhê-las, né, ouvi-las. E muitas vezes eu recebo de volta tanto amor, mas tanto, assim, que é emocionante mesmo, de pessoas me mandando mensagem, né, me falando, e coisas que eu nem sinto que eu tô fazendo, né? Porque eu acho que é tão genuíno, natural, né? Eu entrego aquilo que eu tenho dentro de mim e que eu acho que eu posso ajudar aquela pessoa, e elas devolvem muito mais, assim, de falar do tipo, eu saí dali e eu não cometi suicídio por conta de você falar pra mim que você tava comigo, você não ia desistir de mim. Então, assim, eu falo, a psiquiatria salva muitas vidas, né? E eu sou muito honrada em poder fazer parte das vidas, da vida das pessoas que me procuram. Sou muito feliz. Acho que é um propósito mesmo, assim, né? O que a gente falou de achar aquilo que servir, né? Acho que essa foi a palavra, né? Que a gente comentou. Eu acho que é isso que me marca, assim. Eu ter esse propósito de servir as pessoas, de cuidá-las. E, ao mesmo tempo, eu sou muito acolhida e cuidada também, né? Porque eles devolvem muita coisa boa. Porque quando você cura uma mulher, você cura uma casa inteira. Sim. Né? Você cura um relacionamento, você cura os filhos daquele relacionamento, Total. você cura uma geração, né? Uhum. Quando
mulher, o homem, enfim, né? Quem me procura, assim, eu percebo que quando a saúde mental daquelas pessoas vai bem, né? Modifica todo o lar. Com certeza, assim, profissão, né? A casa, então é um efeito dominó mesmo de cura, né? Que é isso que a gente falou. Acho que a saúde mental é o que a gente tem de mais... Eu, né, particularmente acho que é muito mais valioso. Se puder buscar, busque, né? Exato. Vai, corra atrás. Exatamente. Isso aí. E para quem ainda não segue a doutora Suelen, deixa pra gente o seu perfil do Instagram, porque também você produz muito conteúdo bom, de qualidade, muita coisa legal. Começando, né? Mas assim, a gente já vê muito, muito bom o seu conteúdo. E isso como a gente falou aqui, né? Ninguém vai deixar de estar nas redes sociais. Sim. Mas vamos buscar seguir pessoas reais, pessoas autênticas, pessoas... Que tenem que colaborar, que tem um conteúdo interessante. Tem na nossa vida, né? Exatamente. Então, a gente vai deixar o @, também da doutora Suelen, para quem estiver nos assistindo. Agradecer mais uma vez você estar aqui, né? Obrigada, sempre tão gostoso. Pelo menos o que me marca na Suelen é a verdade nua e crua da Suelen. Né? Porque diante de tantos assuntos, né, fortes, pesados, que você deve enfrentar aí no dia a dia, sempre com esse sorriso, sempre com alto astral e sempre sensível. Sim. Né? Tá sensível a tudo que você... a todo ser humano que você eu acho que tem que ter essa leveza, que é meu jeito, né? Eu sou mais espontânea, palavrão, tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, a saúde mental precisa de pessoas sensíveis, né? Eu acho que tem que ser assim, não tem que ser diferente. Isso a IA não vai conseguir fazer. Isso não tem como substituir. Por isso, exatamente, isso não. Mas é isso, muito obrigada quem nos assistiu até aqui. Obrigada. Até o próximo episódio. Até o próximo.